amigos e amigas. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a entrada do povo na política. Porque até então, o Brasil tinha feito política sem povo. Foi assim com a independência do Brasil? Foi assim com a proclamação da República? Na década de 1920 é que eu começo a inserir o povo na política. O povo começa a participar. E nós fizemos um passeio de 1914 até 1985 na política brasileira. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade com a fundação da nova república, que acontece em 1985. Eu já disse a vocês no vídeo anterior que a ditadura militar, ela começa em 1964 e se estende até 1985, com o último dos generais entregando cargo ao vencedor do pleito de forma indireta. E esse último ditador foi João Batista de Oliveira Figueiredo. Eu já disse também a vocês que a eleição de 1985 frustrou aos brasileiros, porque todos tinham esperança de votar para presidente depois de mais de 25 anos. Porque pós-64 só tivemos generais ocupando os cargos. Em 1985, Tancredo Neves iria tomar posse no dia 15 de março daquele ano, mas é acometido por uma doença e em seu lugar toma posse o seu vice, José Sarney. Tancredo Neves é hospitalizado e vem a óbito no dia 21 de abril de 1985. O Brasil passa por momentos difíceis. A esperança na nova república era muito grande, depois de anos de luta para a redemocratização do Brasil, que ainda não estava completa. Precisávamos varrer o lixo autoritário que a ditadura militar nos legou. Em 1985, eu retomo as eleições diretas para prefeitos de capital e para as áreas de segurança nacional, porque a ditadura militar ainda inventou isto. Inventou que não tinha eleição direta para as capitais, quem indicava o prefeito das capitais era o governador, até 1985. E as áreas de segurança nacional, o que eram as áreas de segurança nacional? Vamos chamar assim, as cidades ricas que eles não queriam dar para as pessoas governarem. Camaçari, né? Várias cidades do Brasil eram consideradas áreas de segurança nacional. E as eleições acontecem em novembro de 1985, eleições de prefeitos de capital. Banimos os resquícios autoritários que ainda restavam nas capitais. E nas áreas de segurança nacional era completa a forma de redemocratizar o Brasil. Em 1986 é um ano emblemático. Por quê? José Sarney foi eleito numa chapa encabeçada por Tancredo de Almeida Neves e os dois do MDB, então PMDB. E as eleições de 1986, ela é marcada por um fator econômico muito grande. E qual era esse fator econômico, Erivaldo? No dia 28 de fevereiro de 1986, o então presidente da República
no afã de conter a inflação, lança o primeiro plano econômico para conter a inflação, o Plano Cruzado. E nesse Plano Cruzado tinha uma série de medidas, como congelamento de preços. Quem não lembra dos fiscais de Sarney? Quem não lembra da SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que controlava os preços de todas as mercadorias do Brasil? Transformou o Banco do Brasil em um banco comercial. O Banco do Brasil saiu daquela condição de ser o Banco do Tesouro, o banco que emprestava dinheiro do governo federal. Acaba com a correção monetária. Os juros bancários para o empréstimo agrícola, que chegava a 7% ao ano, bateu recordes. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos lá. O sucesso do Plano Cruzado é vertiginoso nos primeiros meses. A inflação sai de 80% ao mês para praticamente zero. E muitas vezes deflação. O que é deflação? É inflação negativa. As pessoas tinham débito no banco, quando chegavam para pagar, ainda tinha a receber. Uma loucura total. Mas isso é assunto para a gente explicar numa aula de economia. Bom, o sucesso foi inegável. O sucesso foi tão gigantesco que em 1986 o Brasil tinha 22 estados. E dentre esses 22 estados, o PMDB, que era o partido do governo, elegeu 21 governadores. 21 dos 22, pelo sucesso do Plano Cruzado. Elegemos 22 governadores, só perdeu a eleição o MDB, o PMDB só perdeu a eleição no Rio de Janeiro, porque o Leonel de Moura Brizola foi eleito em 1982, apresentou seu sucessor e ganhou em 1986, e ele era do PDT. Muitos governadores, então no MDB, começam a fazer grandes trabalhos, restituir a democracia, as políticas sociais. Mas em 1985, quando toma posse, Sarney convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para varrer de vez os lixos autoritários de 21 anos de ditadura militar. Esses deputados e senadores constituintes começam a fazer a nossa Constituição a partir de 1987. O ano de 1987, parte de 1988, foi todo para discutir a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Cidadã de Dr. Ulisses. Mas, como sempre, existiam partidos que puxavam pelo atraso, saudade do que não presta. E lá também, em 86, 87, já existia o tal do Centrão. O Centrão vem de longas datas. E esse Centrão tendia à direita contra a reforma agrária, contra uma série de avanços que a sociedade brasileira precisava depois de 21 anos de atraso. Bom, acontece o seguinte, e a maior parte desses deputados e senadores do Centrão de então eram do MDB. E aí, as lideranças mais avançadas do PMDB resolvem sair do
PMDB e fundar um novo partido. Então, esse partido que fora criado, ele rompe pela esquerda com então o PMDB. E esse partido tinha nada mais, nada menos do que Fernando Henrique Cardoso, José Serra. Você tinha Mário Covas, você tinha grandes políticos. Então quer dizer que o PSDB rompe pela esquerda lá em 86, 87? Sim. Mas depois ele foi para a direita no neoliberalismo? Sim. É um outro assunto que nós vamos discutir lá na formação dos partidos políticos e na economia que nós vamos discutir no nosso próximo vídeo. A economia do neoliberalismo. O Plano Cruzado, depois das eleições de 1986, ele começa a fracassar. Elegi 21 governadores, está tudo certo. Faltou mercadoria no mercado, não tinha carne, não tinha leite, não tinha nada. Os donos desses fatores de produção simplesmente esconderam. Faltava carne no açougue e nós fomos obrigados a importar carne da União Soviética de então, de Chernobyl, para abastecer nossos açougues. Veio o Plano Cruzado 2 para tentar conter a inflação, não conseguiu. Veio o Plano Bresser Pereira, também não conseguiu. E o governo Sarney foi chegando ao seu final sem nenhuma consistência. Mas era um governo de transição, era um governo da ditadura para entregar ao Brasil a democracia. Era um governo para passar com paz esse período entre o fim da ditadura e a entrega definitiva à democracia. Em 1988, mais precisamente no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã de Dr. Ulisses Guimarães é promulgada. Portanto, a nossa Constituição de 1988, estamos fazendo, agora em outubro, a gente vai fazer simplesmente 23 anos de Constituição de 1988. O presidente José Sarney e a Constituição Cidadã convoca as eleições para presidente da República para novembro de 1989. As últimas eleições presidenciais aconteceram em 60. Então, depois de 29 anos, nós íamos eleger o presidente da República pelo voto direto. 29 anos. Vamos aos fatos. Os partidos todos na legalidade. O governo tinha o seu candidato. O MDB, o PMDB, era o maior partido de então. E o PMDB lança como seu candidato a presidente da República em 1989, Dr. Ulisses Guimarães. E como vice, Valdir Pires. Olha, que time de respeito. Eu costumo dizer que a eleição de 1989 apresentou os melhores candidatos à presidência da história do Brasil. Vamos lá. Dr. Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Collor, Leonel Brizola, próprio Enéas, meu nome é Enéas, Roberto Freire, Aureliano Chaves, olhe quanta gente boa, Fife Domingos,
Ao todo, se eu não me engano, se a memória não estiver me traindo, nós tínhamos 14 candidatos a presidente da República. Os debates eram maravilhosos. Nós tínhamos certeza, a população brasileira tinha certeza que Dr. Ulisses ganharia muito facilmente. Mas por que, professor Erivaldo? Por uma razão muito simples. Em 1986, o PMDB elegeu 21 governadores, mais de 30 mil vereadores ele tinha, mais de 1.700 prefeitos. Certamente seria o vencedor nas urnas. Mas eis que entra o imponderável nas eleições. E a Rede Globo de televisão encomenda uma pesquisa. E nessa pesquisa, a Rede Globo perguntou à população: qual o perfil de candidato que vocês querem para o Brasil? A população respondeu: jovem, que não pertencesse aos partidos tradicionais, até mesmo pelo fiasco do início da nova república, né? Que viesse das camadas populares, que não tivesse alianças com as oligarquias. Olha quanta coisa interessante essa pesquisa me diz. Jovem, né? E Dr. Ulisses não era mais tão jovem assim. Leonel Brizola também, Mário Covas. Collor, de um partido nanico, o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O PT, em 89, estava fazendo 9 anos. Era uma criança. E os dois, por incrível que pareça, embora essas feras todas disputando, é quem vai para o segundo turno. Olha só, jovens, Lula tinha 44 anos, Collor tinha 40. Os dois vão para o segundo turno. É uma disputa acirrada. Lembro-me até hoje da manchete da revista Veja, na semana seguinte da vitória de Collor. Collor ganhou com 5% de diferença. E a revista Veja estampou no olho mágico: vitória no olho mágico, vitória minúscula. Eu costumo dizer, não é muito uma teoria política, mas eu costumo dizer que em eleição, quando você ganha com um placar muito apertado, você tem dificuldades de governar. Isso aconteceu, e eu vou citar outros exemplos, aconteceu em 1989. Collor ganha com um percentual mínimo de vantagem. Collor toma posse no dia 15 de março de 1999. De 1990. 1990, no dia 15 de março de 1990, Collor toma posse. Montado em sua arrogância, Collor diz que só tinha uma bala para conter o monstro da inflação. E essa única bala que ele tinha, ele errou o tiro. Como ele errou o tiro, professor Erivaldo? Ele lançou um pacote no primeiro dia de governo dele, confiscando toda a poupança da população brasileira, porque ele achava que a inflação era porque tinha dinheiro demais na mão da população. Confisca-se, porque ele achava que a inflação era de demanda. A população tinha muito dinheiro, vamos tomar para que não compre. E assim eu controlo a inflação. A sua ministra da Fazenda, né, era uma funcionária do Ministério da Fazenda e se tornou a poderosa ministra. Olha o que acontece. A população se revolta, o único presidente da República que transforma o amor da população em ódio no seu primeiro dia de mandato. Como um bom filhote da ditadura, Collor quis governar
num estado espetacular, um estado espetaculoso. Andava de jet ski, corria, fazia corrida, andava de helicópteros em Brasília, andava de submarino. Era um espetáculo, apenas um espetáculo. Como hoje tem um cercadinho, né? Hoje, no Brasil de 2021, tem uns cercadinhos que as pessoas se exibem ali para um cercadinho e fala para eles mesmos. Era assim, Collor de Mello. Mas o motorista de Collor foi a grande figura central para ajudar a deposição de Collor. Seu irmão, Pedro Collor, também denunciou o irmão em operações ilegais com o Uruguai. Depois ele disse que foi sobra de campanha. Resultado, Collor é deposto em setembro de 1992. E com a deposição de Collor, vem o presidente Boa Praça, que era o vice dele, Itamar Franco, que era das fileiras do tradicional MDB das Minas Gerais. Mas foi o vice de Collor. Quis o destino que ele ocupasse a presidência. Ele, naquela coisa dele, daquele político provinciano, ele disse que só ia ficar se tivesse um governo de coalizão. Ele convida o PT se negou, ele convida o PSDB foi, tomou o governo de assalto, convidou algumas pessoas do PT, Luísa Erundina, por exemplo, foi ministra da administração do governo Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso foi ministro das Relações Exteriores, posteriormente virou ministro da Fazenda, que eu vou falar já já. Itamar Franco continua a sua marcha. Fernando Henrique Cardoso precisava ser ministro das Relações Exteriores, porque com seu respaldo no mundo, ele começa a viajar pelo mundo, chamando os investidores brasileiros para voltar a investir no Brasil, porque os investidores tinham fugido depois do confisco da poupança que Collor fez em 1990. Ele dizia que os contratos no Brasil passariam a ser cumpridos. E aí vem as grandes montadoras para o Brasil. Porque Collor de Mello disse que os carros brasileiros eram carroça, mas não veio ninguém. Só vem a partir de 94, a partir de 93, que as grandes montadoras começam a chegar ao Brasil, porque ninguém confiava no presidente playboy, no presidente que não era estadista. Ok. Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda, chama as grandes cabeças iluminadas, idealiza o Plano Real, que é um sucesso absoluto, e até hoje a gente vive sob a sombra do que fora feito no Plano Real. Sucesso total, controle da inflação. Nós vamos contar mais detalhes lá no nosso próximo vídeo sobre economia. Fernando Henrique Cardoso ganha tanta popularidade que o PSDB o lança como candidato a presidente da República em 1994. Fernando Henrique Cardoso concorre à presidência da República pelo PSDB. Tinha vários candidatos, mas do outro lado, o candidato mais forte, cheio de vigor, era Luiz Inácio Lula da Silva, que perdera em 1989 e perdeu em 1994. Fernando Henrique Cardoso ganha o pleito em primeiro turno. Olha o que é que eu estou dizendo a vocês. Collor ganhou no primeiro, no segundo, com um percentual mínimo de votos. Fernando ganhou em primeiro turno. Governou com tranquilidade. Fez o presidente do Congresso, fez o presidente da Câmara Federal,
pela primeira vez na história do Brasil, você tem pai e filho sendo presidente das duas casas legislativas, o Senado e a Câmara Federal, Antônio Carlos Magalhães e Luiz Eduardo Magalhães. Fernando Henrique Cardoso dizia em toda a sua campanha que ia reduzir o tamanho do Estado. E o que é que Fernando Henrique Cardoso faz? Ele começa o processo do neoliberalismo, que já tivera sido implantado na Europa, nos Estados Unidos, em 1979, com as eleições de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América. E o Brasil começa a sua escalada das privatizações. Quase tudo foi privatizado. Cada estado da federação tinha um banco. Todos os bancos foram privatizados. Todos. A Bahia tinha um Baneb, São Paulo tinha um Banespa, o Rio de Janeiro tinha um Banerj, cada estado tinha seu banco. Tudo foi privatizado. Vale do Rio Doce, eu dei a concessão para a exploração da Vale do Rio Doce. Vamos falar o que sobrou. Sobrou Banco do Brasil, Petrobras, sobrou Caixa Econômica, sobrou Eletrobras, aquelas empresas ditas estratégicas. Fernando Henrique Cardoso diminui o tamanho do Estado. Fernando Henrique Cardoso diminui o tamanho de ministérios. 22 ministérios eu tinha em 1995. Ele convoca para fazer a reforma do Estado brasileiro um economista brilhante, um administrador brilhante, Luiz Carlos Bresser Pereira, que tem livros maravilhosos sobre o Estado brasileiro. Fernando Henrique Cardoso implanta a reeleição no Brasil em 1995. Ele cria um instrumento da reeleição para prefeito, governador e presidente da República. Criando esse instrumento de reeleição, ele se reelege presidente em 1998. Novamente, ganha as eleições em primeiro turno. É o único presidente da história do Brasil que ganha as duas eleições em primeiro turno. Tá vendo? Governou com folga. E olha que você tinha partidos aguerridos na oposição. PP, PSB, PCdoB. Partidos aguerridos, oposição aguerrida. Mas ele governou. 1998 até 2002, acaba o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Aí era a vez do Partido dos Trabalhadores. O PSDB lança para presidente José Serra. E o PT novamente está lá, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva vence as eleições com uma certa folga no primeiro turno e vai no segundo turno e vence as eleições com uma boa margem de voto, o que lhe deu tranquilidade para administrar. O PT, no poder em 2002, não mudou nada na política neoliberal. Continuou a marcha do liberalismo. Tudo aquilo que fora feito, Lula e o governo do PT fez com que o Brasil crescesse as taxas de 7%, 8% ao ano, por tudo que fora plantado. O que levou os governos do PT a fazer grandes políticas sociais, que eu vou falar em outro momento, políticas sociais no Brasil, um avanço espetacular. Nós passamos 200 anos só com uma universidade federal na Bahia, em São Paulo, e na Bahia hoje tem 8 universidades federais. Tá vendo? Em 2006, novamente, Lula ganha as eleições. É em segundo turno. Desta feita para Geraldo Alckmin. Governa com mais tranquilidade, porque no primeiro mandato acontecera o mensalão.
né? No segundo mandato, Lula tem mais tranquilidade para fazer o que ele pretendia de fato. E foi um governo maravilhoso. Foi um governo que produziu avanços sociais. Foi um governo que mudou a feição do Brasil. Era tão forte que em 2010 ele pega a ministra da Casa Civil, que era Dilma Rousseff, lança Dilma para presidente da República e Dilma ganha as eleições em 2010. Em 2012, como se não bastasse, ele lança o ex-ministro da Educação dele, o Haddad, para prefeito de São Paulo. Haddad ganha as eleições em São Paulo. Era um rei Midas, o que tocava virava ouro. Foi assim na Bahia que derrubou uma oligarquia de mais de 40 anos, com Jacques Wagner ganhando as eleições em 2006, em primeiro turno. E olhe como é tranquilo governar quando se ganha em primeiro turno. Jacques Wagner ganhou as 2 eleições dele em primeiro turno. Rui Costa, atualmente, ganhou as eleições, as 2 em primeiro turno. Tá vendo que eu tenho que ter força? Em 2014, Dilma ganha com uma pequena margem de voto. Aí eu me lembrei de 89, a história serve para isso. Aí eu me lembrei de 89, que Collor não teve paz para governar. E Dilma também não teve. Dilma também não teve, porque foi uma margem muito pequena de voto. Eis que a oposição resolve derrubar o PT do poder em um processo de impeachment que até hoje é questionado. E em 2016, Dilma é deposta e assume em seu lugar o seu vice-presidente, Michel Temer, que assume a presidência e governa até 1º de janeiro de 2019, quando assume Jair Messias Bolsonaro, que ganha as eleições em 18 com um processo de despolitização completa. As redes de televisão incendiárias. Começa a desqualificar toda a classe política. Uma desqualificação completa. Colocando em dúvida todos os políticos. E só sobra quem para votar? Isto que está aí. Tá? Nós precisamos tirá-lo imediatamente da presidência da República, sob pena de o Brasil fadar ao fracasso, como já está fadado. E o que é que nós presenciamos nos últimos 2019, 2020 e estamos presenciando em 2021? Desmatamento, falta de respeito ao licenciamento ambiental, invasão de terra dos povos tradicionais, dos índios, dos quilombolas. Eu estou destruindo os marcos regulatórios do Estado civilizatório por um governo ineficaz, incompetente. A mobilidade social que aconteceu durante quase 15 anos não existe mais nesse governo. O que existe é a fila para comprar ossos no açougue, porque a população voltou a fazer parte do mapa da fome. Tudo aquilo que foi feito está sendo desmontado. Tudo que foi feito. O debate da eleição de 2018 foi feito em cima da corrupção, aqueles debates estéreis que a gente sabe muito bem para que foi plantado. E quem ganha a eleição? O candidato da facada, que some, não debate, não sabe o que é que vai fazer com o país, e até hoje não sabe, ele só sabe de uma coisa, ele quer ser um ditador. Mas ele é um aprendiz de ditador. O descaso com a pandemia, mais de 500 mil brasileiros mortos, e ele nunca ocupou uma rádio ou uma TV
para dar uns pêsames à população. Isso não é um estadista. Isso é um projeto de vereador da pior cidade do interior do Brasil. Isso não tem condições de governar uma bodega. Quanto mais a oitava economia do mundo. Esse é o descaso que o Brasil se encontra hoje. E o que vai acontecer em 2022? Nós vamos ter que debater tudo isso. Nós vamos ter muito trabalho em 2023, porque a gente vai ter que reconstruir esse Estado civilizatório. A gente vai reconstruir tudo aquilo que foi feito para dizer à população que o governo se preocupa com ela. Nós precisamos da união de todos para fazer desse país a verdadeira nação que se estava trilhando no caminho certo. Por hoje, o seu amigo Erivaldo Oliveira vai ficando por aqui. Porque no próximo vídeo nosso, nós vamos falar da economia desse período. Da economia de 1964 até aos nossos dias. Como é que foi sendo feito todo o processo de montagem, de desenvolvimento do Brasil. E hoje a gente presencia o processo de desmonte do Brasil. Vamos retomar essa discussão. Eu vou ficando por aqui. Acompanhe nosso canal, canal do professor Erivaldo Oliveira. Vá lá, curta, clique, compartilhe, mande seu amigo, porque aqui nós temos informação de qualidade. Aqui nós temos cultura, educação, gestão pública, política e licenciamento ambiental, que é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma nação. No próximo vídeo, não percam, está recheado de economia, para vocês entenderem como a economia influencia o processo político. Um grande abraço e fique com Deus.